Crônicas da Louca do Rolê. Claro, o futuro é a semana que vem. Relaxa, dá um tempo. Só precisa aprender tudo que você não aprendeu. Se adaptar ao que você não entende. Responder a uma exigência que ninguém explicou direito. Mas corre, porque você já está atrasado. Sempre esteve. O futuro é a semana que vem. E o fracasso já chegou. Eu fico olhando essas frases prontas circulando daí. Bonitas, limpas, rápidas. Cabe em post, cabe em palestra, cabe até em quem não tem tempo para pensar. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Porque ninguém mais tem tempo para pensar. O futuro virou uma coisa curiosa. Antes, ele ficava longe. Dava para imaginar, projetar, até ignorar. Agora não. Agora ele chega antes de você. Ele bate na porta, entra, senta e pergunta o que você fez com ele. E aqui surge a coisa mais paradoxal de tudo isso, né? Pois dele ter entrado, sentado e ainda tem petulância de perguntar o que você fez com ele, né? Você simplesmente responde: ó, mano, nem sabia que tinha que fazer alguma coisa com essa porra, mano, de futuro. E aí, o jogo começa. Você vê alguém dizendo que tudo está mudando, que você precisa se adaptar, que quem não acompanhar vai desaparecer, e você acredita. Não porque é verdade, mas porque o corpo responde. Responde com uma coisa bem simples: tensão. Não é pensamento, não é análise, é tensão. Aquela tensão de quem tem alguma coisa acontecendo e você não está dando conta. E o curioso é que não precisa ser real, só precisa parecer urgente. Porque o corpo não espera a confirmação e reage. Reage ao risco de ficar para trás, reage ao outro que aparece já ter entendido, reage ao medo de desaparecer. E aqui surge a coisa mais paradoxal de tudo isso, né? Pois dele ter entrado, sentado e ainda tem petulância de perguntar o que você fez com ele, né? Você simplesmente responde: ó, mano, nem sabia que tinha que fazer alguma coisa com essa porra, mano, de futuro. E aí, o jogo começa. Você vê alguém dizendo que tudo está mudando, que você precisa se adaptar, que quem não acompanhar vai desaparecer, e você acredita. Não porque é verdade, mas porque o corpo responde. Responde com uma coisa bem simples: tensão. Não é pensamento, não é análise, é tensão. Aquela tensão de quem tem alguma coisa acontecendo e você não está dando conta. E o curioso é que não precisa ser real, só precisa parecer urgente. Porque o corpo não espera a confirmação e reage. Reage ao risco de ficar para trás, reage ao outro que aparece já ter entendido, reage ao medo de desaparecer. E pronto, o circuito começa. Você tenta acompanhar, mas consome mais conteúdo, assiste mais vídeo, lê mais coisas, procura entender. Mas quanto mais tenta, ou eu tento, ou você tenta,
mas parece faltar. Porque a meta não para, ela anda, ela escapa, ela muda de lugar. Enquanto você ou eu corre, e você vê que não chega, nunca chega. Porque enquanto não chega, você acha que fracassou, falhou, mas não falhou, não fracassou. Você foi colocado numa corrida onde a linha de chegada não existe. E isso é mais limpo, porque ninguém te impede, ninguém te bloqueia, ninguém te tira. Você mesmo continua. Continua tentando, continua respondendo, continua se ajustando. E quanto mais tenta, mais percebe que não dá conta. E essa percepção não para, ela vira estado. Você já acorda atrasado. Você lê já atrasado. Você já trabalha lento. E isso não vem de um erro seu. Perceba que isso não vem de um erro seu ou meu. E aqui eu vou deixar claro uma coisa, né? Quando eu falo você, na verdade eu estou me referindo a mim. É que, bom, como isso aqui é concatenado, né, com uma ferramenta, eu não posso falar para mim mesmo, né? Aí seria, né? Então, existe uma segunda pessoa que sou eu, que é você. E no caso não é você que está ouvindo. Porque se você ouvir, você vai achar que é para você, mas na verdade eu estou falando de mim. Correto? Seguimos. Então perceba, isso não vem de um erro seu. Vem de uma estrutura que exige mais do que pode ser entregue. Mas isso não aparece assim no discurso. Aparece como oportunidade. Se reinvente, se atualize, se adapte. Tudo no imperativo. Como se fosse escolha. Mas não é escolha. É resposta. Resposta a uma tensão que não foi feita, que não foi você que eu ou outro criou. E o mais interessante é que essa tensão não precisa ser resolvida. Ela só precisa continuar. Porque enquanto você tenta resolver, você continua dentro do fluxo, dentro da tela, dentro da lógica, como esse discurso. E isso não basta. O sistema não precisa que você vença, precisa que você jogue. E jogue cansado, porque o cansaço não para o jogo. Ele mantém você ali tentando dar conta de alguma coisa que nunca fecha. E aí aparece alguém dizendo: o futuro é a semana que vem. E você entende isso como motivação. Mas o que está sendo dito é outra coisa. Que não existe mais intervalo. Que não há mais tempo para elaborar. Que não há mais espaço para responder. E quando não há espaço, só sobra reação. E reação não escolhe. Reação responde. E responde rápido. Sempre rápido. Porque o corpo não acompanha. O corpo cansa. Mas o discurso não cansa. Ele continua. E você continua com ele. Não porque quer, mas porque não consegue parar. O futuro não chegou. E veja, nunca chegará. Ele é anunciado. E quando é anunciado, o presente já não existe. E quando não existe, você acha que está em falta. E quando está em falta, você continua tentando. Sem chegar, sem fechar, sem parar. O futuro é a semana que vem. Mas veja, isso não muda nada. Só garante uma coisa.
e você continue hoje, tentando alcançar algo que não vai esperar por você chegar. O resto está na descrição, se ainda fizer sentido procurar. Notas éticas da crônica da louca do rolê. Esse conteúdo não constitui aconselhamento psicológico, psiquiátrico ou médico. Não substitui acompanhamento profissional. O material foi elaborado com auxílio instrumental de inteligência artificial, utilizada aqui como ferramenta técnica, sem qualquer função de escuta clínica ou intervenção terapêutica. A louca do rolê manda um abraço irônico e sarcástico, porque ela pensa que um autor que já está com ela diria, Ernest Becker, diria, acho que a mentira caracterológica está causando sintomas. A louca do rolê.